Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o Leandro Lopes, mais uma aula do nosso curso completo de ServiceNow para iniciantes. A ideia desse curso é trazer de forma prática o que nós temos adquirido conhecimento, né? O que nós temos obtido na prática, no dia a dia de projeto, transmitir esse conhecimento para vocês. Então, hoje nós temos um tema da nossa aula que são as roles, ou, por que não dizer, funções. Bom, então o que são roles na ServiceNow? Nós sabemos que na ServiceNow nós temos ali tabelas, essas tabelas possuem registros, esses registros possuem colunas, possuem campos, e a ServiceNow, tendo essa primazia da segurança, ela tem esse recurso que são as roles, que são justamente a forma, o mecanismo central de se ter acesso, de controlar o acesso na plataforma. Então, as roles, elas determinam o que cada usuário ali logado, ele tem a possibilidade de visualizar, de executar, de configurar. Ou seja, tudo que o usuário ali ele vai manusear, ele vai utilizar, ele vai visualizar, ele vai executar, ele vai editar um registro, ele vai criar um registro, ele vai fazer qualquer ação, ele precisa de funções, ele precisa de roles, certo? E a ServiceNow, ela se utiliza desse modelo RBAC, né? Controle de acesso baseado em role. Então, o usuário, para ter acesso à plataforma, o usuário, para acessar determinada tabela da plataforma, para acessar determinados registros de uma tabela da plataforma, ele precisa de uma role. Então, as roles servem para controle de acesso. Cada módulo da plataforma tem as suas roles específicas, tem aquelas roles que se utiliza de forma global, de forma geral. Vamos já citar aqui algumas. Então, as roles definem quais módulos, restrições e ações de cada usuário pode acessar dentro da plataforma. Permissões granulares. Então, cada role carrega um conjunto específico de permissões. Então, o usuário ele pode ter diversas roles, né? Ele pode ter roles do módulo de ITSM, pode ter roles do módulo do IRM, pode ter módulos do módulo de FSO, enfim. Cada módulo tem as suas roles e tem aquelas roles que são mais gerais, vamos assim dizer, né? Que quem é um analista, um resolvedor, sempre vai ter aquela role. Quem é um administrador de plataforma, sempre vai ter uma determinada role. Então, o modelo RBAC, ele garante que o acesso seja baseado na função do usuário, não em configurações individuais. Ou seja, eu tenho a tabela de incidente e eu não vou fazer configurações individuais para um usuário acessar aquela tabela de incidente, aqueles registros, não. Eu vou atribuir a ele uma role. E como nós falamos na aula de grupos, a ideia é sempre ter um grupo e dentro desse grupo ter os usuários e as roles. Todos aqueles usuários que estão dentro daquele grupo, eles possuirão aquela role. Em casos muito específicos é que se atribui uma role diretamente ao usuário. Mas a boa prática é grupo, dentro do grupo usuários e também as roles, e os usuários recebem essas roles que foram ali colocadas dentro daquele grupo. Vamos passar aqui para
Próximo slide. Bom, roles mais comuns, certo? Então, como eu falei para vocês, essas roles aqui são as mais comuns, as mais utilizadas, as mais usadas, as mais notadas no dia a dia de projeto. Nós temos aqui a role admin, que ela permite a administração da plataforma, configurar, personalizar e gerenciar todos os módulos. Nós temos aqui a role Atio, que é responsável pela atuação operacional em processos como de incidente, de problema, de request, de change. É a role padrão para analistas de suporte. Nós temos aqui a IT Admin, que possui mais privilégios que a role Atio, e a role Atio está inclusa dentro dela, e ela tem privilégios a mais, que inclui ações administrativas adicionais nos processos de ITSM. Nós temos a User Admin, que é uma role onde aquela pessoa que recebe essa role, ela é responsável por gerir, né, gestão de usuários, de grupos, de dados organizacionais, localizações, departamentos. Essa pessoa ela consegue administrar, gerir essas informações, esses dados organizacionais. Não consegue acesso total à plataforma. E temos a Approve User, que é aquela role que os usuários que recebem, que a possuem, eles vão conseguir aprovar as solicitações, né? As aprovações são disparadas e o usuário que tiver aquela role, Approve User, esta role Approve User, ele vai conseguir aprovar ou rejeitar aquela solicitação, né, focada em ações de aprovação dentro de processos. Bom, nós temos aqui um comparativo entre roles operacionais e roles administrativas. Então vamos ver aqui a diferença. Roles operacionais, elas executam o processo do dia a dia, né? São os resolvedores, são os analistas que trabalham com incidentes, com requisições, com problemas, com changes, né, com mudanças. O acesso limitado ao necessário para a função, ou seja, os usuários que recebem essa role estão limitados a esses processos, né, a esses registros de incidentes, requisições, problemas. Exemplos de roles operacionais, ITIL e o Approve User. Nós temos também, em comparativo, as roles administrativas, voltadas para governar o ambiente, administrar o ambiente, configurações sensíveis da plataforma, também devem ser concedidas com critério e revisão, ou seja, não é qualquer um que recebe a role admin, que a role admin é aquela role que, como o nome já diz, perdão, admin, administrador, system administrator, administrador da plataforma. Temos também a IT admin e a user admin. Então não é qualquer um que pode receber. Sempre tem que ter critério. Na verdade, toda role, mais especificamente as administrativas, é necessário critério e revisão. Não pode sair atribuindo role para qualquer usuário, as roles para qualquer usuário, de qualquer forma, de qualquer maneira. Tem que ter governança, tem que ter análise, tem que ver o propósito do usuário usar aquela role. Então, aqui dentro desse comparativo de operacional administrativo, nós temos aqui uma boa prática, né, que é o princípio do menor privilégio. Cada usuário deve ter apenas o acesso mínimo necessário para realizar suas atividades. Nem todo usuário precisa da rolha de mim, ou seja, o usuário que vai acessar a plataforma, que ele só precisa da role ITIL, eu não preciso atribuir a rolha de mim para ele. Não faz sentido. Então, essa boa prática aqui, que a ServiceNow recomenda, é que o usuário deve ter somente a role necessária. Ele precisa para acessar e realizar o seu trabalho na plataforma. Então, se é só aquela role que ele precisa, então cada usuário deve ter apenas o acesso mínimo necessário. Ou seja, se ele só precisa da Approver User, ele só é um aprovador,
Ele não precisa da IT, ele não precisa da admin, não precisa da user admin. Então, essa é uma boa prática que a plataforma recomenda, que cada usuário deve ter apenas a role que precisa, o mínimo acesso necessário. Boas práticas na atribuição de roles, né? Mas boas práticas aqui, conceda apenas o necessário, como nós falamos. Se ele só precisa da IT, dê somente a IT. Se ele precisa somente da user admin, dê somente a user admin. Evite excesso de privilégios, ou seja, não acumule usuários de roles que não são necessárias, né? Não faz sentido. Sem critério, né? Atribuir roles sem critério aumenta risco de erros e brechas de segurança. Revise periodicamente, ou seja, o usuário, inclusive eu tive uma demanda para um determinado módulo, se o usuário há mais de 40 dias não acessa a plataforma, as roles dele, o perfil em que ele se encontra, o grupo que ele se encontra, é, de um determinado módulo, ele deveria ser removido. Não está acessando a plataforma, não está usando a plataforma. Então, para você ali gerenciar não somente a questão das roles, da segurança, mas também a questão do licenciamento, porque as roles, elas têm um custo. Então, não faz sentido um usuário que não está usando a plataforma, não está usando a role, permanecer com ela, porque isso é jogar dinheiro fora. Então, é necessário fazer a revisão periódica, né, dessas roles, desses usuários e ver o que é que se pode fazer. É possível criar fluxos para gerir isso, remover usuários de perfis, remover usuários de roles, para justamente se não está usando, se não vai usar, se está de férias, enfim. Acesso deve acompanhar essa mudança. Prefira governança e segregação. Então, a ideia aqui é cada usuário no seu perfil distinto, no seu grupo distinto, né? Quem aprova não deve ser quem executa e configura. Então, nós entendemos que cada usuário tem o seu papel. É possível que, sim, o usuário tenha mais de um papel? É possível, né? Mas isso são casos a serem revisados, a serem analisados. Mas, de um modo geral, cada usuário vai ter o seu papel. Usuário admin, usuário aprovador, usuário analista, usuário solicitante, enfim. Conclusão. Então, as roles na plataforma, elas servem justamente para isso: segurança, produtividade e compliance. Então, segurança fala de roles bem definidas, protegem dados sensíveis e reduzem superfícies de risco na plataforma. Produtividade, usuários com acesso certo, trabalho com mais autonomia e menos fricção no dia a dia. Ou seja, o usuário precisa só ter o seu acesso e ele precisa para executar o seu trabalho. E pronto. E aí ele vai fazer a sua produtividade, vai trabalhar, a plataforma vai trabalhar melhor para ele. Compliance, é necessário governança para apoiar auditorias, regulamentações e políticas internas de segurança da informação. Então, as ORES, elas servem justamente para isso, né? Ter essa camada de segurança, essa camada de compliance, né? Estar ali os acessos devidamente para proteger a questão, né, ali da segurança da informação. A role certa para a pessoa certa reduz risco e aumenta a eficiência. Ou seja, mais uma vez aqui, sendo um tanto quanto repetitivo, cada usuário deve ter a sua role e acabou. Nem mais e nem menos. Aqui eu estou com a plataforma aberta para mostrar para vocês a tabela de roles. Se eu digitar aqui no menu roles, pessoal, aqui eu estou usando a plataforma em inglês, certo? Mas tem gente que usa em português, não tem problema nenhum. Vai do gosto de cada um. Eu prefiro aqui usar em inglês. Então, se eu pesquisar aqui pela palavra roles, eu consigo ter acesso à tabela de roles, né? Sys user role. Aqui, se eu digitar igual admin, é porque eu quero a role e seja
exatamente a admin. Deu um enter, aqui aparece aqui a role admin. Se eu digitar aqui a ITIL, enfim, aí você pode perguntar, eu preciso decorar essas roles? Não, é, na tecnologia você não precisa. À medida que você for atuando nos projetos, à medida que você for colocando em prática os seus conhecimentos no dia a dia de projeto, no dia a dia de seu trabalho, naturalmente você vai assimilar. Essa é, obviamente que são, só que na PDI tem 592 roles, ninguém vai gravar isso tudo. É claro que tem roles que você vai ter mais familiaridade, você vai ter mais ali proximidade, e outras roles não. Então, no dia a dia, você naturalmente vai assimilar, vai absorver essas roles, e sempre que for necessário, tá aí a documentação da própria plataforma, tá aí o próprio Google, que você pode pesquisar, e hoje tem aí as, as IAs, né? O chat GPT da vida, que você consegue ali pesquisar e estudar um pouco mais sobre as ORES, mais especificamente a documentação da plataforma. Então, essa foi a nossa aula sobre as ORES. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e até a próxima aula. Valeu!